Então, 6 dias antes, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, Jesus ele desce para Betânia. E ele vai para a casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Lázaro é aquele a quem ele ressuscitou, né? E depois que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, passou-se esse tempo, a palavra do Senhor fala que 6 dias antes o Senhor ele desce para a casa de Lázaro. E ali nesse momento eles vão fazer uma ceia, né, para Jesus, e vão estar ali algumas pessoas reunidas. E dentro desse cenário que até então parecia somente uma visita, que parecia somente um momento ali, uma ceia, algo que aconteceria ali, uma ceia, um encontro, uma conversa, se transformou em um momento tão sublime e tão especial, tanto para Jesus quanto para aqueles que estavam ali. Claro que nem para todos esse momento foi especial, mas a graça do Senhor Jesus Cristo tomou conta do ambiente, porque quando eles estavam ali, né, estavam assentados, e a palavra do Senhor fala que Maria, ela vai pegar o seu nardo, né, o seu unguento precioso, e ali, né, que era um perfume, e vai lançar-se sobre os pés de Jesus e vai perfumar os pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela foi passando aquele nardo sobre os pés do Senhor Jesus Cristo. E enquanto ela passava, ela pegava o seu cabelo e ia secando os pés do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo o ambiente se encheu do cheiro, do aroma daquele perfume que Maria estava lançando sobre os pés do Senhor Jesus. Enquanto Maria está ali perfumando os pés de Jesus, não era simplesmente uma forma, né, de dizer bem-vindo, mas era uma adoração que ela estava fazendo ao Senhor. Ela se prostrou diante do Senhor. Ela procurou dar o seu melhor para Jesus. E a Bíblia diz que da forma que ela estava fazendo, aquele perfume encheu todo o ambiente. E nós acreditamos, queridos, que não foi somente o cheiro do perfume, daquele nardo, mas nós acreditamos que o cheiro da adoração daquela mulher encheu toda aquela casa. O perfume tomou conta do ambiente. Você tem noção do que pode acontecer? Será que eu tenho essa noção do que pode acontecer quando alguém se lança aos pés de Jesus para ficar aos pés dele por minutos ou por horas, nos derramando diante da presença dele? Talvez nós não vamos ter ali nas nossas mãos um nardo, né, um óleo, um unguento, um perfume como Maria estava lançando nos pés de Jesus. Mas o perfume da adoração nós temos em nós, que nós podemos lançar aos pés do Senhor Jesus. Será que nós temos a noção de que como o nosso ambiente, nossa vida pode exalar esse perfume quando nós nos lançarmos aos pés do Senhor? Enquanto para muitos ali era só um momento de uma ceia, de um encontro, Maria transformou aquele momento em um momento que ficou para a história. Você vê que o próprio Jesus fala que em todo tempo esse ato de Maria seria lembrado. E você vê que nós estamos aqui hoje lembrando desse ato que essa mulher fez.
E foi justamente, o que ela fez foi justamente um sacrifício. Porque esse perfume aqui, na época, era muito caro. Mas Maria, ela não olhou para o preço do óleo, ela olhou pela preciosidade que era Jesus. E ela aproveitou o seu momento, ela sabia que esse momento ia passar, ela sabia que ela não ia ter amanhã ou depois, ela não teria mais a oportunidade de se lançar aos pés do Senhor e fazer aquilo que ela tinha feito. Pelo menos fisicamente falando, ela não teria mais essa oportunidade. Então ela aproveitou o momento, ela aproveitou o tempo que lhe foi dado, ela aproveitou a oportunidade, ela pegou o melhor perfume, o mais caro que poderia ter, e lançou-se sobre os pés de Jesus e começou a adorá-lo. Como? Adorá-lo como, irmã? Lançando o seu perfume sobre os seus pés e secando com os seus cabelos, querido. Talvez aquela mulher, ela poderia ter tido muitas coisas que ela poderia ter feito, mas ela escolheu lançar-se sobre os pés de Jesus e simplesmente lançar sobre ele e adorá-lo. Talvez nós temos muitas coisas, muitas escolhas, nós podemos fazer qualquer outra coisa, mas se nós entendemos que Jesus é merecedor, nós vamos preferir lançar-nos sobre os pés dele e adorá-lo, reconhecê-lo como nosso Senhor, reconhecê-lo como nosso Deus, reconhecê-lo como alguém especial que chegou em nossa casa, que chegou em nossas vidas, que entrou em nossa família. Jesus estava na casa dos seus melhores amigos e Maria, ela decidiu receber o seu amigo da melhor forma, querido. Jesus, ele é o teu melhor amigo. Jesus, ele é o meu melhor amigo. Como nós temos recebido o Senhor? De que forma nós temos recebido esse Deus? De que forma nós temos atraído? De que forma nós temos lançado diante dos pés do Senhor? Tem sido um perfume agradável? Ou tem sido somente lamentos, murmúrias, petições, coisas? O que nós temos lançado aos pés do Senhor? Ele espera mais de nós, querido. E não são aquelas coisas mirabolantes, mas depende de nós. O que nós queremos ofertar para Ele? O que nós queremos ofertar para o Senhor? O que nós queremos ofertar para o Senhor? Eu digo uma coisa para você. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós decidimos adorá-lo com o que nós temos, com o nosso melhor, a nossa casa se enche do perfume de Jesus. A nossa família, ela se enche do perfume de Cristo, querido. A nossa casa, ela se enche do perfume da presença do Senhor, do livramento, da cura, do milagre do Senhor Jesus. Muitas vezes nós confundimos, nós achamos que por muito pedir, às vezes até mesmo reclamar e murmurar, é que o Senhor vai responder a nós. Mas muitas vezes o Senhor nos responde melhor quando nós nos prostramos para adorar o nome dEle, para adorá-lo, para expor diante dEle o nosso sentimento de amor, o nosso sentimento, a nossa gratidão por Ele existir e por Ele estar em nossas vidas e poder entrar em nossa casa. O Senhor Jesus, Ele entrou na casa de Lázaro, entrou na casa de Maria, de Marta. E o que Maria fez? Se jogou diante do Senhor. Tinha muitas pessoas ali que poderiam fazer isso, mas ninguém fez. Maria lançou-se sobre os pés do Senhor. Talvez dentro da sua casa, no meio da sua família. Tem muitas pessoas que têm condição de fazer isso, mas não fazem. Faça você. Lance-se sobre Ele, adore Ele. Talvez o Senhor, Ele não espera muito isso de outras pessoas, mas quem sabe de você Ele não espera. Quem sabe de mim, Ele não espera isso. E se essa palavra chegar até você, é porque o Senhor está te convidando.
Lance-se sobre os pés dele, não somente para orar, para poder pedir, para queixar, para colocar coisas e causas e problemas, mas coloque diante dele a sua adoração. Ele vai te reconhecer, ele vai reconhecer como reconheceu Maria. E ele reconheceu, ele disse, o Judas, né, o Iscariote, aquele que ia trair Jesus, ele disse, que desperdício é esse? Por que não pega isso e vende e vai dividir para os pobres? Ele entendeu que o negócio era caro e que se vendesse. Mas ele falava isso não porque ele queria o bem dos pobres, porque ele tomava conta da bolsa e muitas das vezes ele tirava. Então, existem pessoas, irmãos, que só quer tirar, só quer desviar. Tem pessoas que só querem para si, tem pessoas que só querem para si, tem pessoas que não querem lançar aos pés de Jesus aquilo que lhe é devido, que é adoração. Jesus, ele não te pede, ele não está te pedindo sua riqueza. Muitas vezes Jesus Cristo não está te pedindo outras coisas, ele está te pedindo que você tire um tempo para ele e que você se lance aos pés dele, que você o adore e que você o reconheça que ele é Senhor, que ele é maravilhoso. O Senhor disse, olha por que vocês falam assim dela? Ela está me preparando para a sepultura, ou seja, daqui mais uns dias eu vou descer à sepultura, eu vou ser crucificado. E ela já está preparando a mim para a sepultura com esse unguento, com esse perfume. Né? Será que nós também estamos preparando, né, o nosso momento diante do Senhor, reconhecendo como Senhor, porque Ele também já está vindo, Ele já está voltando. Né? Naquele tempo Ele foi crucificado, Ele ressuscitou e voltou para a sua glória, mas ele disse que voltaria, Ele prometeu para mim e para você, que Ele voltaria. E quando Ele voltar, o que nós estamos aqui apresentando diante dEle? O que nós estamos lançando diante dEle? Lance-se sobre os pés do Senhor hoje. Talvez você está cheio de problemas. Talvez você está cheio de problemas, de situações, querido. Que às vezes você fica assim atônito, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Eu já orei, já clamei a Deus e parece que Deus não está me ouvindo e parece que está acontecendo um batalhão de coisas ao mesmo tempo e parece que nossa atenção só fica naquilo. Eu preciso resolver, eu preciso resolver, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso dormir. Nós estamos tão atônitos, né, queridos? Mas o Senhor está te convidando a lançar-se sobre os pés dele e derramar-se sobre os pés dele o seu melhor. Jesus disse, olha, vocês vão sempre ter os pobres com vocês, mas nem sempre eu vou estar aqui para que vocês possam fazer isso. Ou seja, o Senhor estava dizendo, todas as vezes que vocês veem um pobre, uma pessoa pobre, façam por eles. Mas vocês sempre vão ter eles para poder fazer isso, mas nem sempre vão ter a mim para poder fazer isso. Gente, foi preciso Jesus falar essas palavras diante daquele povo. E talvez olhando assim não era necessário para todo mundo ali glorificar, dizer, nossa, que ato bonito dessa mulher, gente. Vamos nos lançar também diante dos pés do Mestre. Vamos também adorá-lo, vamos reverenciá-lo. Tem muita gente que está do lado do Mestre, mas não quer saber de adorá-lo, querido. Tem muita gente que professa, que serve o Mestre, que está com o Mestre, mas não quer servi-lo com a sua adoração. E isso, querido, as pessoas não percebem, mas isso entristece o coração do Senhor Jesus. Só que não é por entristecer o coração do Senhor Jesus que o Senhor está te convidando para adorá-lo. Não, o Senhor quer que de bom grado nós o adoremos, nós o reverenciamos, que nós nos prostremos diante da face dele, querido. Talvez você fale assim, mas eu tô com tanta situação que eu não tenho vontade, eu não tenho aquele desejo de prostrar e dizer, Pai, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é tudo para mim, eu te glorifico. Vai sem vontade mesmo, querido. Eu já ajoelhei diante da minha cama e eu disse para o Senhor, Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei o que orar. E naquele momento eu peguei a minha Bíblia e coloquei uns salmos ali e eu falei, Senhor, eu vou orar a tua palavra, porque de mim mesma, a palavra eu não tenho para orar. Queridos, eu comecei a orar aquele salmo
E quando eu terminei de orar aquele salmo, parece que Deus colocou assim milhares de palavras e de oração nos meus lábios. E eu orei tanto naquele dia, eu orei tanto quando eu pensei, no dia que eu pensei que eu não ia conseguir orar. Mas eu não quis me levantar da minha cama de joelho que eu estava, sem declarar nada para o Senhor. E eu falei, Senhor, eu não tenho palavras, mas eu vou orar a sua palavra. E naquele momento, depois que eu declarei, depois que eu orei a palavra do Senhor, foi tanta palavra e oração que veio nos meus lábios, porque nós somos dependentes de Deus, queridos. E quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo, quando nós nem sabemos como colocar nossa oração perante o Senhor. Então, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, vai diante do Senhor, lance sua adoração, lance o seu melhor perante o Senhor Jesus. Lance o seu melhor perante Ele. Se seu melhor for deste tamanho, lance. Se a sua adoração for só apenas assim, Senhor, eu te amo, eu te adoro, lance isso sobre Ele. Porque não é por muito dinheiro. Deus não está interessado no nosso dinheiro, está interessado naquilo que nós depositamos diante dEle, que vem daqui de dentro, querido. E isso está te convidando. Ele está te convidando. Ele está dizendo, não olha para o Judas, está dizendo que que não dá, que é muito caro, que é muito difícil. Não olha para os homens que estão dizendo, mas isso, será que tinha essa necessidade de fazer isso? Sim, tem essa necessidade de fazer isso. Queridos, nós vamos passar uma eternidade, vamos passar eternidades e eternidades com o Senhor. E lá na glória nós vamos estar dizendo santo, 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 santo é o Senhor. Para sempre, querido. Vamos estar como os anjos do Senhor, que adora Ele todos os dias, dia e noite. E nós não vamos nos cansar de adorar o Senhor lá. Então comece por aqui. Maria começou por aqui. Hoje, eu tenho certeza que ela está lá, né? No seio de Abraão. E nós vamos começar por aqui também. Vamos começar por aqui. Tem vitórias que ela vem por meio da adoração. O Senhor disse para Josué, coloca os cantores na frente. Então, muitas das vezes a adoração ela vem primeiro. E as demais coisas vão vindo, vão chegando, vão se fazendo. E o Senhor vai trabalhando. Tá certo, querido? Isso aconteceu também com Josafá. Isso aconteceu com Josafá. E não foi preciso Josafá levantar um dedo. E ele teve uma grande vitória junto com o povo. Muitas das vezes, vamos nos colocar diante do Senhor com adoração. E vai ter causas nossas que não vai precisar a gente levantar um dedo sequer. Mas com a nossa adoração, o Senhor vai fazer grandes coisas. Mas não vai diante do Senhor para adorá-lo somente no sentido de que eu vou adorá-lo para mim poder vencer o que eu preciso vencer. Não, vai por amor a Jesus. Vai por sentir desejo de estar com Ele. Queridos, eu tinha uma outra palavra para poder ministrar aqui. Quando eu abri a Bíblia para ir pro livro que eu ia ministrar aqui, o Senhor me deu essa palavra. Quando eu olhei para ela, eu senti muito desejo de trazer aqui. Eu sinto muita presença do Senhor, porque enquanto eu estou pregando para você, o Senhor também está falando muito comigo. Para que a gente possa se prostrar diante dEle e derramar nosso melhor perante o Senhor. Ele é muito maravilhoso, gente. Jesus é maravilhoso. Sente um pouquinho assim, 5 minutos. E fala, Senhor, vem aqui. Eu estou aqui para te adorar. Eu vim aqui mesmo quebrado. Eu vim aqui quebrado hoje. Eu não sei nem o que dizer para o Senhor, mas eu estou aqui diante dos teus pés. Só para dizer que eu te amo e que eu estou esperando no Senhor.
Eu estou esperando no Senhor, pelo Senhor. E Ele vai vir. Ele vai vir, Ele vai vir. Ele vai chegar, Ele vai te ver, como Ele viu Agar naquele deserto. Agar disse, o Senhor é o Deus que me vê. Olhe para Ele. Olhe para Ele. E Ele também vai ver você. Como Ele viu Maria. Essa palavra é muito lembrada até hoje. Porque o Senhor disse que nunca seria esquecido, sempre seria lembrado. Que você seja lembrado como uma mãe que adora, como um pai que adora, como um servo que adora, como alguém que procura de alguma forma lançar-se sobre os pés do Senhor. Lançar-se sobre os pés do Senhor. Fica essa palavra tão pequenininha para você, para nós. Tá bom? O Senhor Ele te convida para esse momento com Ele. Você não vai se arrepender. Deus abençoe tua vida.